Boa tarde, galerinha do quinto ano. Hoje, terça-feira, vamos para a nossa aula, 11 de maio de 2021. Hoje nós vamos ter aula de ciências e português, certo? Então vamos lá. Nessa primeira aula de ciência, nós vamos falar sobre os alimentos. Vamos ler aqui esse parágrafo para responder as atividades. Olha lá. Nosso corpo necessita dos alimentos. É deles que nosso organismo retira os nutrientes necessários para realizar suas atividades diárias, ter um desenvolvimento saudável e manter a nossa saúde. Em nossa alimentação, devemos usar alimentos de origem vegetal, frutas e verduras, animal, carnes, ovos, leite e mineral, água e sais minerais. De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os alimentos podem ser classificados em construtores, né? Reconstrução de tecidos e no crescimento do corpo. Podem ser classificados também como energético, né? Que dão energia ao nosso corpo. E podem ser classificados como reguladores, que regulam o funcionamento do nosso organismo. Então, pessoal, esse textinho aqui, né? Esse parágrafo ele vem falando sobre a importância da alimentação, vem falando que a gente deve manter aí uma alimentação tanto de origem vegetal, com frutas, com legumes, com verduras, né, quanto de origem animal, que são as carnes, o leite, os ovos, e também mineral, água e os sais minerais. Certo? E aí, de acordo com o que a gente ingere, né, com as substâncias, tudo vai depender. Alguns alimentos podem ser construtores, porque eles reconstroem os tecidos, né, e o crescimento do nosso corpo. Alguns alimentos eles são energéticos, porque nos dão a energia que o nosso corpo precisa. E outros são reguladores, que regulam, né, regulam todo o funcionamento do nosso organismo. Aí nós temos aqui, ó, número 1. Nosso organismo necessita dos alimentos para quê? Vocês vão marcar um X. Necessita para nada, porque podemos viver sem nos alimentar. Letra B. Nosso organismo necessita de alimentos para realizar suas atividades diárias, se desenvolver e manter a saúde. Ou letra C. Para somente ter um desenvolvimento saudável. Tá muito fácil essa questão. Só você pensar, voltar no texto se for preciso e marcar a opção correta. Número 2. São alimentos de origem vegetal. Ovos, frutas, água ou carne. Você vai marcar um X aí. Somente um desses alimentos aí é de origem vegetal. Aí nós temos aqui, ó, vocês vão relacionar. Qual é a função dos alimentos construtores? Dos alimentos energéticos e dos reguladores. Aí aqui nós temos as frases entre parênteses e vocês vão associar colocando a letrinha correspondente aqui dentro. Por exemplo, reconstrução dos tecidos e do crescimento do corpo. Qual desses alimentos tem essa função? Os construtores? Se for os construtores, qual é a letra dos alimentos construtores? Letra A. Então você vai vir aqui dentro e vai colocar a letra A, tá bom? Assim você vai fazer nas demais também, né? De acordo com o texto, né? Volta no texto se você tiver alguma dúvida. Aí vem a número 4. Escreva abaixo 3 dicas para uma boa alimentação. Você que vai dar 3 dicas. O que é preciso, né? O que é preciso fazer para ter uma boa alimentação? Né? Dê 3 dicas para se ter uma boa alimentação. Escreve aí na número 4. Eu já digo de primeira, né? Para você, uma boa dica para você ter uma boa alimentação é você lavar, por exemplo, as frutas e as verduras antes de você comer. É uma boa dica de alimentação aí para vocês. E os demais? Pensam e escrevam aí na número 4 para a gente ir para a aula de língua portuguesa. Termina português, termina ciências e nós vamos para a língua portuguesa. Vamos lá? Língua portuguesa. Continuação das atividades da aula anterior, que nós começamos, né? Na aula de ontem a gente começou a falar sobre a carta, né, de reclamação. E aqui nós vamos continuar com as atividades. Olha lá. Joana utilizou as palavras prezados,
lamentável e providências. Mas você sabe o que essas palavras significam? Pesquise o significado dessas palavras e registre no quadro abaixo. Você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar perguntando a alguém, é mais fácil. Ou no dicionário, mas eu acredito que nem todo mundo tem dicionário, né? Então é mais fácil procurar na internet. O que significa prezados, lamentável e providências? Terminou um, vamos para o número 2. Agora que você já sabe o significado das palavras prezados, lamentável e providências, forme frases empregando-as corretamente, seja criativo. Então vocês vão criar frases com a palavra prezados, comentado com a palavra lamentável e com a palavra providências, tá? Então seja criativo. Por exemplo, prezados senhores, prezados alunos, amanhã não haverá aula. Já é uma ideia de frase, né? Você pode na frase, na palavra seguinte, lamentável. É lamentável que as pessoas não entendem o motivo de eu ter decidido parar de trabalhar. Um exemplo, providências. Preciso tomar providências para impedir que o ladrão roube a minha casa. Um exemplo. Claro que vocês não vão escrever esses exemplos que eu estou citando, né? Vocês vão ser criativos e pensar aí as frases, criar as frases que vocês vão fazer e escrever no número 2. Número 3. No fragmento da frase, gostaria de pedir aos senhores que coloquem uma rampa de acesso para as pessoas com deficiências e idosos. Observe que os termos em destaque estão no plural. Olha lá, aos senhores e coloquem. Estão no plural e concordam entre si. Isso permite que a frase fique coerente e faça mais sentido. Ok. Agora, no quadro abaixo, as frases não estão concordando. Olha o exemplo. Olha o exemplo e passe as palavras em destaque para o plural e reescreva as frases corrigindo o erro. Olha aqui, ó. Nós temos esse exemplo, ó. Ana e João comprou bala na vendinha. Poxa, mas Ana e João não comprou. Ana e João compraram. Olha lá, Ana e João compraram bala na vendinha. Agora vocês vão repetir, né? Vão seguir esse modelo e mudando. As palavras que estão no singular vão passar para o plural. Olha lá. Os estudantes fizeram as atividades. Não, os estudantes fizeram as atividades. Olha dali. As atividades da apostila está disponível? As atividades da apostila está ou as atividades estão? Escreve aí. Última frase. Os senhores colocou. Opa! Transforma essas palavras que estão em destaque aí no plural. Vamos colocar os senhores colocaram as placas informativas. Reescreve a frase aqui certinho pra gente, para ficar para que ela fique totalmente concordando, né? Para que as palavras concordam umas com as outras, ok? E aqui a gente finaliza a aula de hoje, ok? Muito obrigado, até então a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível no WhatsApp para vocês. Valeu!